Olá, esse é o Cores da Cris, mais um vídeo azul. Azul é pintura aqui no meu canal e a pintura Bauer-Malerai que aparece de tempos em tempos, né? Eu gosto muito de fazer e acho que quem me acompanha também gosta de assistir. E hoje eu trouxe o Bauer tradicional, básico mesmo, bem convencional, como é a pintura original alemã. Eu vou mostrar como fazer esse porta-chaves aqui. Ele é um porta-chaves, naturalmente você pode usar para colocar outros objetos e você pode aplicar as pinturas, né, do Bauer em vários tipos de peças. Eu já venho mostrando muitas, né, sugestões de ideias aqui. E essas peças decorativas você pode tanto comprar algum objeto novo que você queira dar uma marca sua, né? Deixar ele original, exclusivo. Pode ser uma peça de madeira, pode ser uma peça de MDF e pode ser também um móvel que você já tem, um objeto que você já tem e que você quer recuperar. Todas essas pinturas podem ser feitas no fundo, né, já aplicado anteriormente, ou que você possa fazer uma pátina. Tem muitas sugestões que eu vou trazer e venho trazendo aqui no canal. A pintura de hoje foi feita sobre um fundo liso, pintado com tinta acrílica fosca. O acabamento fosco é típico dessa pintura, então tanto o fundo da peça, que recebeu uma cor de bege claro, como todos os motivos, todas as etapas eu pintei com tinta acrílica decorativa fosca. Tá? E vamos então ao passo a passo, para vocês já começarem fazendo a pintura junto comigo. Como toda pintura, a gente inicia pelas folhas, né, que nesse caso são vírgulas, a vírgula é a pincelada tradicional do Bauer, então as folhas são todas feitas com tons de verde e feitas inicialmente, né, os motivos são arranjados em cima das folhas. Para fazer as vírgulas eu vou trabalhar com dois tons de verde, um verde musgo e um verde bandeira, pincel redondo número 3, as duas cores no pincel. E aí eu faço o movimento, né, que é a vírgula, você coloca a tinta no pincel, apoia o pincel, pressiona e vai levantando devagarinho, tá? E algumas vírgulas também tem o branco, tá? Então aí você vai carregar o pincel com o verde que já está e só a pontinha no branco. E aí você vai fazer do mesmo modo. É sempre assim, ó, pressiona e vai levantando devagar. E aí você continua fazendo, né, as vírgulas, preenchendo o motivo, variando um pouco as tonalidades, variando as direções e variando um pouco mais a pressão. Quanto mais pressão você faz, mais larga ela fica. Se você fizer menos pressão, ela vai ficar menorzinha. Pincel liner número 0 e a tinta verde, o mais escuro, e o verde aqui ele tem que estar ligeiramente diluído com água, tá? Você molha o pincel na água e mistura ele bem assim para ele ficar mais fluido. Então, pincel liner número 0, aí você vem fazer os arabescos. Você apoia o dedo na madeira, fica mais fácil para fazer, ó. E vai fazendo. Normalmente a gente não desenha esses arabescos porque aí você vai fazer mais à vontade, né? Dependendo do arranjo. E aí você vai complementar o risco com eles. Depois de fazer as folhas, a gente fez a pintura da flor do campo, que é uma florzinha bem básica, mas bem decorativa, que a gente coloca em vários detalhes das peças. Para fazer a flor do campo, o pincel redondo número 5, primeiro você carrega no ocre, a cor ocre, tá? E aí depois você pega a pontinha no laranja. E com esse pincel, então, você vai fazer as pétalas, são 5 pétalas circulares. Você posiciona o pincel, pressiona e faz um movimento circular. Depois você vai carregando o pincel de novo com a tinta, para fazer todas as 5 pétalas e vai girando a peça numa direção que fique mais confortável para você dar as pinceladas. Também observa que as pétalas ficam com tonalidades diferentes, algumas mais amareladas, outras mais alaranjadas. E o motivo sempre sai um pouco maior do que o risco, tá? Eu fiz o risco aqui bem marcado para que vocês pudessem visualizar bem.
em geral eu não faço risco assim tão forte, para ele não aparecer por baixo do motivo. Mesmo pincel redondo número 5, no marrom, né, a cor marrom, eu vou fazer o miolo central dessa flor. É só preencher o círculo central com o marrom. Se for necessário, você vira a peça também para fazer a pincelada ficar bem arredondada, bem certinho. Com o pincel liner, novamente, você vai carregar com a tinta branca, também diluída, sempre diluir um pouco a tinta ao trabalhar com o liner. E vou fazer aqui os detalhes, o miolo dessa flor, que são traços paralelos, assim meio na diagonal. Primeiro de num sentido e depois em outro sentido. Nesse caso, você precisa esperar secar o marrom ou acelerar a secagem com o secador, para poder fazer os filetes. Agora, com um marcador de bolinhas, você vai pegar o branco, uma ponta média, e vai fazer as bolinhas aqui na parte de fora da flor, contornando todo o miolo. Aproveita para complementar, né, os traços que você já fez, acertar, que aí o acabamento fica bem legal. Depois de pintar a flor do campo, vem a flor mais tradicional do Bauer, que é a rosa. A rosa é sempre o principal motivo do arranjo, né, do Bauer Malerai. Para começar a pintura da rosa, primeiro com o pincel redondo número 5 e uma cor vermelho, eu vou preencher todas as pétalas, né, uma de cada vez, já dando o movimento da pétala, né, movimentando o pincel, acompanhando, né, o formato. E depois eu vou fazer o mesmo na parte central da rosa. Essa é uma rosa bem típica do Bauer, né? E uma rosa bem legal para a gente começar nessa pintura. Primeiro você faz um lado e depois você faz o outro lado. Que assim as pétalas vão ficar sempre na direção correta. Então, com o mesmo pincel número 5, ó, depois que você preencheu as pétalas, você vai preencher a parte central, isso antes mesmo de fazer as luzes. Com o mesmo pincel número 5, ainda com vermelho, você vai pegar a pontinha no branco, tinta branca, e agora a gente vai fazer as luzes das pétalas, começando aqui de cima, ó, uma de cada vez. É interessante você carregar novamente o pincel com o branco a cada 2 ou 3 pétalas, porque a tinta vai se misturando com o vermelho. Nessa etapa, é bom trabalhar úmido sobre úmido, tá? O vermelho não tá completamente seco, que aí fica mais bacana porque as cores se misturam melhor. Para fazer as pinceladas no centro da rosa, a mesma coisa, pincel sujo de vermelho, pontinha no branco, então, pincel redondo número 5, e aí ó, eu faço primeiro de um lado, depois do lado oposto e as 2 pétalas laterais. Sempre trabalhando com as 2 cores no pincel. O mesmo pincel eu vou pegar o marrom, né, a tinta cor marrom, e vou pintar o miolo da rosa. Nesse caso, o miolo é feito depois das pétalas. As rosas do Bauer variam bastante, né, e tem rosas que a gente faz o miolo primeiro. Nessa a gente vai fazer ele depois. Depois de pintar com o marrom, eu continuo com o mesmo pincel. Eu só tiro o excesso do marrom e vou pegar o branco, nesse mesmo pincel. Pontinha no branco. E aí são só 2 pinceladas, uma de cada lado. A primeira fica mais forte, a segunda fica um pouco mais misturada. Agora com a ponteira, a cor branco, uma ponta média, e vou fazer 5 bolinhas no centro da rosa. Os miolinhos de rosa sempre tem bolinhas em número ímpar. Com o pincel redondo número 3 e a cor ocre, eu vou fazer 2 pétalas, que são o miolo da tulipa. A tulipa é uma flor muito tradicional do Bauer, normalmente ela é em azul. E nesse caso, esse modelo tem 2 pétalas em amarelo ocre aqui no centro.
Então primeiro eu preencho com o amarelo ocre, só para cobrir bem. E na sequência eu pego um pouquinho do branco no pincel, que tá com ocre ainda, a pontinha de branco, e faço novamente a mesma pincelada na mesma posição, só para dar uma clareada. Com o pincel redondo maior, o número 5, eu vou carregar numa cor azul celeste, né, e vou fazer as duas pétalas laterais. A pétala central é mais escura, eu vou fazer depois. Então, as duas laterais, ó, começo aplicando o azul celeste. E aí, antes mesmo de secar, eu vou voltar com o mesmo pincel, que tá sujo de azul, né, carregado com azul, e vou pegar branco. E aí eu vou fazer duas pinceladas externas aqui na lateral das pétalas da tulipa com esse branco. Uma de cada lado, ó, na lateral. Com o mesmo pincel, agora eu vou pegar um tom de azul um pouco mais escuro. Carrego primeiro bem o pincel com esse azul, pincel redondo número 5. Aí eu vou fazer aquela pétala central que é um pouco mais escura. Então, posiciono o pincel, faço de um lado e de outro, por cima das pétalas mais claras que eu já fiz. E agora, com o mesmo pincel, com esse azul, eu vou só carregar um pouco mais e a pontinha no branco. E vou fazer uma pincelada de um dos lados com esse branco, complementando a pétala central. Volto com o pincel menor, o redondo número 3, ó, carrego no azul mais escuro, que é a cor da pétala central, ponta no branco, carrego com o branco, e vou fazer duas vírgulas nessa pétala do centro, uma de cada lado. Primeiro de um lado e depois do outro. E nesse caso é necessário pegar novamente a tinta. Para finalizar a tulipa, eu vou voltar no verde, o verde mais escuro, pincel redondo número 3, pontinha no branco, e vou fazer o cálice da tulipa, que é essa parte arredondada aqui embaixo. Muitas vezes ele não aparece porque ele fica embaixo dos motivos, tá? Mas é importante fazer. É do cálice que saem depois os filetes num arranjo, né? Quando a gente faz o arranjo completo do Bauer. E os pássaros são sempre muito presentes, estão sempre muito presentes também no Bauer. Então esse pássaro ele é bem fácil de fazer, você vai ver que são pinceladas muito parecidas com as que foram feitas até agora. Para pintar o passarinho, com um pincel redondo maior, número 5, eu vou pegar uma mistura de amarelo ouro com branco, um tom de amarelo mais claro, e vou pintar o corpo do passarinho. Então primeiro eu preencho o corpo com essa mistura, pincel redondo, ó. Não vou pintar as asas, só o corpo. E na sequência, eu já pego esse mesmo pincel, que tá com amarelo, vou pegar o branco na pontinha e vou fazer as luzes na parte da cabeça do passarinho, que é uma parte mais clara. Então eu vou pincelar aqui, ó, no formato arredondado da cabeça do passarinho. Com o mesmo pincel redondo número 5, eu vou carregar nessa mistura de amarelo, novamente, só que agora eu vou pegar o ocre na ponta, para fazer a parte mais de sombra do corpo do passarinho. Então eu volto lá onde eu já comecei a pintar e pincelo o ocre. É importante que você trabalhe assim meio úmido sobre úmido também, que é para as cores se misturarem bem, né, e ficarem assim em degradê. Aproveita esse mesmo pincel, só tira o excesso de tinta do amarelo e do ocre e pega o marrom para fazer a sombra da asa. Então você vai fazer uma única pincelada aqui embaixo da asa e meio em cima do corpo amarelo. Com o pincel redondo número 0 e a tinta branca, pinte o olho do passarinho
aqui perto do bico, né, na cabeça, mais próximo do bico, você vai pintar o olho preenchendo com branco. Se for necessário, você aguarda a secagem e passa mais uma vez o branco. Mesmo o pincel redondo número 0 e a cor vermelho, você vai pintar o bico do passarinho. É só preencher e, se necessário, também aguarda a secagem e passa mais uma demão. Com o pincel redondo número 3 e uma cor de azul um pouco mais claro, você vai preencher a asa do passarinho. Então, você vai pintar a asa inteira com essa cor. Então, pode até dar um movimento lateral para um lado e para o outro, que é bem comum no Bauer a gente fazer essas pinceladas acompanhando o movimento da figura. Depois que você preencheu com esse azul médio, você aproveita a tinta no pincel sem lavar e pega um azul mais escuro. Então, ainda úmido sobre úmido, a pontinha no azul escuro, você faz uma pincelada aqui, mais próximo da sombra, que é a pincelada mais escura da asa. Uma única pincelada. Com o mesmo pincel número 3, você põe um pouco de azul, né, o azul médio no pincel, e vai pegar agora o branco. É sempre legal trabalhar úmido sobre úmido. E aí você vai fazer a pincelada mais clara da asa do passarinho. Com o mesmo pincel redondo número 3 e o azul escuro, eu vou pintar o rabo do passarinho e eu inverti a figura para ficar na posição confortável aqui para pintar, na minha direção. Então, a primeira pincelada, ó, eu venho só com o azul e já vou dando o formato que está marcado, né, pelo risco, e vou preenchendo. São 2 pinceladas com o azul puro. O mesmo pincel, você tira o excesso de azul e já pega o branco. O branco na ponta do pincel, o pincel ainda está mais sujinho do azul. E aí você vai fazer as pinceladas claras que complementam aqui o rabo do passarinho. Então, são 3 aqui na parte da frente e elas vão diminuindo de tamanho. É uma mais longa, uma média e uma final mais curtinha. Do outro lado, é a mesma coisa, uma única pincelada. Se necessário, suja o pincel de novo no azul, pontinha no branco, e aí você faz ela aqui entre as 2 pétalas azuis. Se necessário, só reforça para ficar bem marcadinho. Com a ponteira no tamanho médio e a tinta branca, eu vou fazer as bolinhas aqui que marcam a divisão entre o corpo do passarinho e o rabo. Inclusive, essas bolinhas, elas acertam todas as pinceladas, né, que ficaram aparentes. E com um boleadorzinho pequeno, uma ponteira bem pequenininha e a tinta preta, eu vou fazer a bolinha do olho do passarinho, com a ponta menor. É só pegar o preto no boleador, pode ser a cabeça de um alfinete também. E vou fazer uma única bolinha aqui na frente, em cima do branco que a gente já fez. Bom, depois que você aprendeu os principais elementos, né, que compõem o Bauer e você vai fazer o seu próprio arranjo, fica aqui só uma dica. Se você quiser escrever uma mensagem, né, como por exemplo welcome, ou se você quiser escrever o nome, enfim, ateliê, o que você quiser, você aproveita o mesmo tipo de pincelada que a gente usou para fazer os arabescos, para fazer os detalhes, né? E é exatamente a mesma ideia. Você sempre trabalha um tom, sombreia com uma cor mais escura, faz as luzes, né, e alguns elementos com uma cor mais clara, usa pincéis em tamanhos adequados, né? O Bauer sempre trabalha com pincéis redondos e o pincel liner. Então, tendo esse material básico, né, para começar, tintas acrílicas foscas ou tinta PVA também, que vai dar super certo, e os pincéis redondos, você pode fazer, ó, uma infinidade de peças e decorar toda a sua casa com essa técnica que a gente adora, não é?
Então, se você gostou, continue acompanhando aqui o canal Cores da Cris, né? Inscreva-se, porque eu trago muitas sugestões, não só as técnicas em passo a passo, mas dicas do ateliê. Tem também os vídeos no ateliê com a Cris, que sou eu trabalhando e você assistindo, né? Para você se inspirar e fazer outras coisas também. E deixa um like, que é sempre legal, eu gosto. Muito obrigada e volte semana que vem, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no meu canal.